800 milhões de pessoas vão ficar sem emprego até 2030. Robotização vai tomar conta do mercado e ocupar o lugar do trabalho humano. Mais da metade dos professores do ensino fundamental não tem especialidade na área. Às vésperas das eleições de 2018, vamos falar também sobre a importância do voto eleitoral. Olá, tudo bem com você? Começa mais uma edição do nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado porque mais uma semana você está aqui com a gente, você que nos acompanha pela rádio, pela televisão, sempre acompanhando os nossos debates e interagindo com a gente. Você, inclusive, já está acostumado com essas formas, né? Como é que você pode interagir? Como é que você pode dar a sua opinião junto com a gente nas discussões aqui do Redação Novo Tempo? Tem o nosso Facebook, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e também tem o nosso site, onovotempo.com/jornalismo. A gente está esperando por você. E essa semana estamos aqui reunidos mais uma vez e recebendo Luiz Fernando Assunção, professor do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, professor na área de jornalismo. Muito obrigado, viu, Luiz, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. E vocês? Olá, Os de todos os dias? Estamos A aqui gente mais uma vez. Arroz Como é que de fala? festa. Eu ia falar, é carne de vaca que fala, né? Como Não, é que assim? a gente propõe uma alimentação mais saudável, então a daí gente não- faz o arroz de festa. Ah, entendi. É porque aqui na minha terra, quando fala que tem uma coisa comum, assim, é carne de vaca, né? Inclusive, É. é Não arroz sabia dessa integral de expressão. festa. Que não pode nem ser o branco, Não né? é o branco, não. Tá certo, entendi. Vamos lá então, olha gente, a gente está num ano eleitoral, né? A gente tem a chance de escolher quem vão ser os nossos próximos governantes. O voto é um direito do brasileiro e por meio dele a gente confirma, inclusive, esse direito. Nesse bloco a gente vai refletir a importância de votar e quais os impactos que a gente pode ter, inclusive fazendo uma escolha ruim ou deixando de exercer esse direito. Um ano extremamente importante no nosso processo democrático brasileiro, né? Vocês já estão com a listinha decidida? O Leite é o nosso exemplo. Ele vai lá, passa um tempo analisando tudo Nossa, e mas não ele sei o quê. Não, o que eu A lista fiz não tá pronta, das né? últimas eleições que a gente teve para nível de presidente, governador e tal, foi acompanhar os que eu votei, né? Para o deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. E é interessante que das últimas eleições que eu votei, só para presidente que não ganhou. Mas os outros todos foram eleitos e aí eu fiquei analisando um pouquinho. Então, por exemplo, tem o cara que eu votei para deputado federal, eu já não voto mais nele. Porque ele largou o mandato no meio, foi fazer outras coisas, votou umas coisas meio que eu não estava de acordo. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer depois de votar. Não é só votar direito, tem que Não é só acompanhar a depois. escolha, mas é também o acompanhamento. Agora, existe aquele pensamento máximo de que o brasileiro não sabe votar, ou que ele dá o voto por uma coisa muito pequena, né? Que não valeria a importância de fato de um voto. Vocês concordam com isso? O brasileiro tem uma dificuldade em saber votar, em saber exercer esse direito? Eu acho que sim, né? Inclusive, minha lista já está zerada, né? Porque deputado federal, senador, já está tudo fora, né? Tem que renovar tudo. Em quem você votou, você não vota mais. Não, votar na reforma trabalhista, agora estão querendo votar na reforma da Previdência, enfim. Então, esses já estão escanteados, né? Votaram a favor, já tirei fora. Já está votando contra a minha pessoa. Então, Mas eu acho que sim, o brasileiro tem dificuldades em entender o processo político, né? Entender plataformas políticas, enfim, o que o político realmente vai fazer por ele. E eu acho que é uma questão cultural nossa de não saber o processo, não conhecer o processo político, né? Sabe o que eu Ô, fico Luiz, você- pensando? Tipo, só pegando um gancho nisso que você está falando, assim, é uma coisa que eu fiquei pensando ultimamente de uma maneira mais intensa, não que seja algo novo, mas eu acho que o fato do voto ser obrigatório aqui no Brasil causa algumas distorções, às vezes, eu acredito. Porque muitas pessoas não estão nem aí para votar.
E aí ela faz um voto de protesto, ou ela vende o voto dela por R$50, e aí tem um monte de gente que vai fazer isso. E aí, ao invés de você fazer uma escolha baseada em critérios bastante corretos, você tem distorções. Então, a democracia acaba sendo ruim nesse caso, porque ela foi deturpada. Não sei, é só um pensamento que eu tenho. E o voto assim. de protesto, normalmente, é um voto jogado fora, né? E você vota numa pessoa que não tem a mínima condição de assumir aquele cargo e acaba sendo eleito, né? Que tem vários casos aqui no estado de São Paulo, nós temos alguns casos, né? Às vezes, inclusive, num voto, a gente vai ter eleições presidenciais o ano que vem, e aí... Ano que vem? Este ano. Esse Esse né? ano, exatamente. O Wagner Todo ainda tá em- começo ele do tá ano em acontece 2020. isso, a cabeça está lá no ano passado. Eu sou da época que a gente fazia cheque, e aí a gente errava no começo do ano. Luiz também é dessa Agora época. que não Eu faz não mais... fiz um cheque na minha vida. Você tá querendo dizer que agora Eu que não sempre faz mais errava ali na cheque... data. Exatamente. Agora que não faz mais cheque, não lembra? Aí erra o programa. Não, eu tá. errava o cheque. Também. Janeiro de 2017, mas já era 2018. Entendi. Então, eu estava dizendo, esqueci, mas o Luiz falou uma coisa interessante, né? De que ele zerou a lista de quem ele votou, não vota mais. Ele colocou duas questões aqui, né? A reforma trabalhista e a reforma da Previdência. São grandes projetos. Talvez muitas pessoas não saibam por que caminho trilhou os candidatos em que votou nesses dois grandes projetos. Independente se você é a favor ou contra o que aconteceu nesses dois casos, o ideal é saber se essas pessoas em quem você votou, que caminho escolheu, porque você está escolhendo pessoas que vão te representar. Então, deveria existir um caminho, né? O voto E dela teoricamente- supostamente é o seu voto ali, né? Exatamente. Exatamente. Teoricamente, ele tem que votar naquilo que eu acredito e penso, né? É. Não dá, por exemplo, a reforma trabalhista foi um voto contrário, porque eu sou um trabalhador. Eu tive perdas com aquele voto. Né? Agora, Claramente. para alguém que tem um pensamento de que a reforma trabalhista foi interessante, ela deve votar num candidato que foi a favor, de repente, Exatamente. da reforma. Claro, a gente não pode reduzir a isso, né? Eu acho que existem muitos elementos que precisa haver esse acompanhamento, como o Leite falou, de quem você votou, não só a escolha em quem você vai votar, mas de acompanhar se realmente o dia a dia, os votos, Projetos, né? os projetos, tem a ver com o seu pensamento, a sua ideologia, né? Eu acho que principalmente no caso de reeleição, porque assim, uma coisa que eu acho que desmotiva o eleitor é que você escolhe o candidato partindo desses elementos que vocês comentaram aqui, porque eu acho que tem pessoa que realmente acompanha, que faz questão de ouvir os discursos para escolher na hora de votar, né? E simplesmente não votar aleatoriamente. Só que daí quando a pessoa assume o poder, muitas dessas propostas não é só uma questão de ele não cumprir, mas ele acaba modificando um pouco no percurso aquilo que ele dizia que iria fazer, porque ele precisa de parcerias. Então, ele acaba, não sei se eu posso colocar a palavra se vendendo no meio do processo, mas como ele precisa de parcerias ali, ele acaba mudando aquilo que ele havia proposto de fazer e acaba não fazendo, né? Uma coisa é a proposta de governo, a outra é no momento da governabilidade. Né? Isso esse se aí estiver das falando do reformas. executivo, né? Mas dentro do legislativo, que é o que impacta mais a vida do cidadão, não é o que o governador, o que o presidente ou o que o prefeito fazem. O que impacta mais a vida do cidadão é o que a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional fazem. São eles que definem de verdade a vida política. E nessas casas você não precisa de parceria. Quem precisa de apoio é o governador, quem precisa de apoio é o presidente, quem precisa de apoio é o prefeito. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal e os senadores não precisam de parceria para nada. O voto cada um vota como quer votar na hora que chega um projeto lá. Então Entendi. ninguém tem que fazer acerto com ninguém para fazer as coisas. Os acertos ocorrem não por causa do projeto, os acertos ocorrem por causa do que eles querem ganhar por fora, por conta dessa coisa nefasta que a gente tem na política brasileira, que é a corrupção. É isso que faz com que haja esse conluio de deputados federais, de senadores que formam, como a gente vê todos os dias nas notícias da política, que é uma política policial aqui no Brasil. Você não consegue desvencilhar a política da polícia, estão sempre juntas, porque estão sempre fazendo algum tipo de arranjo criminoso. São organizações criminosas que atuam dentro do nosso legislativo. E isso aqui é ruim. E tem deputados que não apresentam um projeto em 4 anos, por exemplo. Entrou lá, não apresenta projeto. O objetivo é apresentar projetos que melhorem a vida das pessoas, da população. Não apresenta projeto.
Inclusive, tem um candidato, aí, um deputado, aí, que eu vou declinar o nome, né, que não apresentou nenhum projeto e quer ser lá candidato. Quer dizer, não dá, né? E aí, quando vocês falaram sobre o voto de protesto, né, o Luiz Fernando falou que daí a pessoa acaba jogando o voto fora porque acaba votando para protestar contra a política em alguém que não está preparado. Mas eu não sei quem que está preparado desses que estão lá, porque a gente que acompanha É tão pouco, fica difícil até peneirar, né? E a gente que acompanha as sessões, você fica vendo ali os deputados, um presidente de uma comissão, por exemplo, ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo ali. Se não fossem os assessores legislativos, que são funcionários do Poder Legislativo, para guiar essas pessoas ali, eles não sabem ler o que deve ser lido. Eles pegam o papel e aí tem que chegar um assessor e falar, agora lê essa linha aqui. Aí ele lê essa linha aqui. Aí ele termina de ler e ele fica olhando assim, esperando um assessor vir dizer para ele agora qual que é o próximo passo. Eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo ali. Você sabe que isso que você está dizendo é extremamente interessante e triste ao mesmo tempo. Eu estava entrevistando alguém que é político, eu não vou nem dizer qual é o cargo, função. porque também não entrevisto político o tempo todo. Mas eu estava fazendo uma pergunta e aí ele estava me respondendo, aí um assessor interrompeu e falou assim... Homem. Hã? A gente já sabe que é um homem. É um homem. Ai, que mistério. Tipo amigo secreto, né? O assessor interrompeu. Às vezes eu posso estar falando errado, porque na verdade, olha, foi uma assessora que interrompeu, eu estou falando que foi uma assessora aqui. Entendi. A assessora interrompeu e disse, olha, fulano, não vamos por esse caminho de resposta não, porque vai contradizer aquele projeto que o senhor está não sei o que, tal. Então, é exatamente isso que o Hélio disse. Aí ele, tá, porque tem esse lance, não sei o que. Então, assim, ele estava falando uma coisa comigo muito genérica, mas não estava nem dentro das linhas do que ele estava trabalhando dentro da função que ele exerce. Então, nessa hora que eu fico pensando, assim, às vezes, porque muita gente acaba vendendo voto, como vocês comentaram no início, né? Os eleitores, você está dizendo. Os eleitores, porque eu acho que essa desmotivação dessas coisas que a gente está dizendo aqui, acaba que a pessoa pensa assim, poxa, ele não vai fazer nada, vai acontecer isso toda vez, é a mesma coisa, então é melhor eu votar em alguém que pode me favorecer individualmente de alguma maneira o e eu ganhar eu diria, da maior parte da benefício aqui de população. alguma forma. E é por isso que eu acho que esse lance, voltando no meu ponto inicial lá, da obrigatoriedade do voto, ela não deveria existir. Particularmente eu acredito nisso. Por quê? Porque muita gente ter que se levantar num domingo de manhã para ir votar, nossa, é um sacrilégio. Então, a pessoa nem tem vontade de fazer isso. Então, se não fosse algo obrigatório, particularmente, eu acho que poderia ser um pouco diferente. Votaria majoritariamente quem tem interesse em votar. Pelo menos é o meu ponto de vista. Pode ser que, de repente, eu falo isso, aí um dia muda a forma de voto aqui no Brasil, e aí não deixa de ser obrigatório e continua com essa distorção também, mas... eu não sei, porque assim, o voto é obrigatório, mas o que acontece se você não votar? Paga uma multinha se você ali. ficar 2 vezes sem votar, 2 vezes em seguida sem votar e sem justificar, aí você vai pagar uma multa, que é absurda, R$3, acho, R$3,50. Muito então, caro. não é um voto obrigatório. Se não quer votar, não vota. O que você vai perder é ter que ir no cartório eleitoral depois para se ajustar e pagar R$3. Quem não está afim mesmo talvez já não esteja indo, né? Outro aspecto importante também nesse assunto é a falta de coragem dos eleitores em votar na renovação, né? Eu estava vendo uma reportagem outro dia, a renovação que está havendo no Legislativo do Chile, né? Muitos jovens estão entrando na política, jovens de 30 anos, menos que isso. No Brasil, acho que o eleitor tem um pouco de receio disso, né? Acaba votando nos políticos tradicionais, porque, enfim, lá na região dele, todo mundo vota naquele político, e acaba não votando na renovação. Nos jovens que estão entrando agora na política, talvez não tenham os vícios dos velhos políticos e que possam, talvez, mudar alguma coisa. E é engraçado essa mentalidade, né? Porque tem aquela coisa, em time que está ganhando a gente não mexe. Mas é que não é o que está acontecendo, né? Não é. Esses políticos antigos já estão viciados, né, com a maneira de fazer política no Brasil. E talvez, se tivessem jovens lá, enfim, seria uma renovação e talvez mudasse isso. Tocou meu celular aqui, mas já, tudo bem. Luiz, você já trabalhou em redação, né? Redação de jornal, assim, diário e tal, e também trabalha com jovens.
Você acha que existe uma diferenciação assim? Há aqueles jovens que são politizados, se interessam, são super engajados, e aí a gente tem um outro extremo, de jovens que não se interessam por política de nenhuma maneira. Tem esses dois extremos, Sim, assim? tem. E eu diria que os politizados, engajados, são em bem menor número, né, daqueles que não se interessam por política, infelizmente. A grande maioria dos jovens hoje no Brasil não quer saber de política. É porque fica Você meio acha que- decepcionado. Mas isso aí eu acho que é um tema do outro bloco, né? Eu tava conversando um dia com o Hélio, que a gente estava tendo Adiantando. alguma discussão sobre política e tal, e eu falei com ela assim, cara, você já não teve vontade alguma vez assim? Porque a gente sempre fala e vê um monte de gente fazendo coisas ruins, e que a gente não... Você já teve vontade de um dia, sei lá, se lançar como vereador, umas coisas assim? E o Hélio falou, cara, eu já tive vontade também, eu também já pensei algumas coisas assim, mas obviamente, tipo... A gente tem um monte de coisas envolvidas com isso, que a gente acaba não levando a ideia adiante, mas aí eu lembro quando eu estava falando com o Hélio falou assim, cara, mas às vezes é tão difícil, tipo, porque você é um só ali no meio desses caras, né? Então, por exemplo, você vai num legislativo, você é um voto no meio de tantos outros. Mas o que pode acontecer é que tem muita gente que talvez pense dessa maneira, como a gente acaba pensando em alguns momentos, e aí quem acaba se lançando são pessoas ruins. Não sei, é só uma maneira de pensar que, assim, talvez se mais boas pessoas quisessem se lançar na política com conhecimento, etc., talvez pudesse ser diferente. Não sei. Tem a questão da financeira também, né? Às vezes os políticos tradicionais acabam se elegendo porque tem uma boa retaguarda financeira para investir em propaganda. Com certeza. E a propaganda convence, né? Convence jovens também, né? Então isso conta muito no Brasil também, o poder financeiro desses políticos para se reelegerem. Eu acho que acaba não sendo nem só no Brasil, né? Acho que qualquer lugar você vai precisar de muito dinheiro para fazer uma campanha política. Não é à toa que a gente tem no Brasil e em vários outros países muitos problemas de corrupção ligados ao fato de partidos políticos se aliarem com empresas ou indivíduos, se beneficiarem pessoalmente, beneficiarem o partido único e exclusivamente para poder ter campanhas maiores e continuarem se mantendo no poder, né? Muito bem. A gente vai fazer uma parada para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre o trabalho do professor no Brasil. Muitos docentes não possuem especialidade na disciplina que lecionam e há uma queda crescente pela procura de cursos em licenciatura. Então não saia daí, o Redação volta já.